Glórias a Deus, bom dia e a paz do Senhor Jesus nesse devocional. Eu quero trazer uma palavra que eu estava lendo aqui no livro dos Salmos. Salmos, que é a lira de Israel, a harpa de Israel. E nessa manhã estava lendo aqui no capítulo 40, o Salmo de número 40, o versículo de número 8, que diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quero aqui trazer uma meditação da palavra desse versículo, onde me chama a atenção essas duas afirmações poéticas e proféticas do salmista Davi. Por que poéticas? Porque entoa como um poema muito bonito. E era também uma canção, porque salmos são a harpa de Israel. Mas é profético porque apontava para o Messias, para Jesus. Mas o que me chama a atenção é ele dizer que se deleitava: Senhor, deleito-me em fazer a tua vontade. Deleitar-se é o mesmo que ter prazer. Deleitar-se é o mesmo que se agradar daquilo que se está fazendo. Não fazer apenas por fazer, mas porque ama, tem prazer, faz porque gosta. Jesus chegou a dizer da seguinte forma: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava dizendo que o prazer dele, porque comer é algo prazeroso, é fazer a vontade de Deus. Nós, como servos de Deus, precisamos ter prazer em fazer a vontade de Deus. Temos que começar a praticar ela, mesmo contra a nossa vontade, mas cada vez que nós fizermos a vontade de Deus e entendermos que é melhor do que a nossa, e que a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, ou seja, daquilo que Ele quer, da vontade dEle, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Fazer a vontade de Deus é o melhor investimento, é a melhor coisa que alguém pode fazer. Mas isso só vai acontecer se o segundo ponto dessa mensagem é: ó Deus, a tua lei, ou seja, a tua palavra está no meu coração. Eu não vou fazer a vontade de Deus se a palavra dele não estiver no meu coração. Tudo começa pelas escrituras sagradas, pelo cânon sagrado, pela Bíblia, pelas escrituras. Então, à medida que eu medito nas escrituras, absorvo aquilo que está nela, enche o meu coração, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O diabo tem enchido a gente, vamos dizer, de entulho de coisas que nem são tão necessárias, de atividades e mais atividades, de coisas e mais coisas, tirando o nosso tempo e não tendo nós mais tempo para esta palavra. Então a vontade de Deus começa a se tornar uma coisa que não mais nos agrada, uma coisa difícil, pesarosa, ao invés de prazerosa. Mas em nome de Jesus, a minha oração por mim e por ti é que nós possamos olhar para a vontade de Deus como sendo algo deleitoso, que é como se fosse a hora do recreio, o prazer de estar naquele momento. Ninguém vai para o recreio achando ruim. Normalmente as pessoas que estudam ficam naquela ânsia de chegar a hora do recreio. Pelo menos eu, quando estudava, ficava naquela ânsia, naquele desejo. Quando batia o alarme, opa! Era prazeroso estar ali. Então seja prazeroso fazer a vontade de Deus. Seja o nosso alimento fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. As três dimensões da vontade de Deus: boa, perfeita e agradável. O homem de Deus, o profeta Jeremias, chegou a dizer assim: olha, eu é que sei, Deus falando, eu é que sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então, se eu me manter na vontade de Deus, embora no início talvez eu não vá estar com aquele prazer todo, eu vou estar renunciando para fazer a vontade de Deus. Quando eu começar a ver o que acontece em estar nessa vontade, eu vou ter a convicção
de que foi a melhor coisa que eu fiz. E da próxima vez que Deus me pedir algo, eu vou estar fazendo aquilo com prazer, porque melhor servir a Deus do que servir a qualquer outra coisa. É melhor estar na vontade de Deus do que estar na vontade da carne. A vontade de Deus traz vida e paz. A vontade da carne, a Bíblia diz que traz morte e confusão. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e que a nossa vida esteja repleta desse anseio, desse desejo de viver a vontade de Deus. Para encerrar, eu quero recordar aqui de um homem de Deus que eu tenho às vezes acompanhado, visto as suas pregações, ministrações, muito usado por Deus em milagres, em manifestações, ganha muitas almas para Jesus e até em países, né, que são conhecidos como país da janela 1040, onde há o Islã, hinduísmo, e ele chegou a um nível alto de graça, de unção, multidões têm se rendido a Jesus através da vida dele, tem sido um vaso. E ele disse, a única coisa que eu fiz foi obedecer a Deus. Ele falava para eu perdoar, eu perdoava, fazendo a vontade de Deus. Ele falava para eu orar, eu orava, fazendo a vontade de Deus. Eu fiz simplesmente o que ele me pediu e ele me colocou aqui. Eu digo que aquelas pessoas que estiverem dispostas a obedecer a Deus, ainda que não queiram, serão colocados em um patamar alto no que diz respeito às coisas do Espírito, às coisas de Deus, uma compreensão maior e manifestações de Deus maiores, porque a vontade de Deus nos leva a ser bênção na vida de outras pessoas. A vontade de Deus é a única coisa que nos leva a agradar a Deus e a um céu de glória. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e vamos ter prazer na vontade de Deus.